Emocionais. Pablo, eu vou estar com você a palavra, vamos aí, tenho certeza que será uma manhã muito rica, exatamente o que nós estamos precisando enquanto educadores, dessas reflexões sobre como prevenir, e uma das formas, com certeza, é trabalhar o cidadão, e trabalhar o cidadão quer dizer trabalhar as competências socioemocionais. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fátima, obrigado. Bom dia a todos. Eu vou começar pedindo desculpas por não ter a câmera colocada, mas eu fiz provas com a câmera e minha internet falhava muito. Eu estou no interior da Bahia, então eu prefiro que vocês me ouçam e eu possa ouvir e não ter uma câmera que atrapalhe. Então peço desculpas por isso. Em segundo lugar, agradeço, né, ter 30 ou pouco mais de 30 pessoas nos acompanhando manhã de sábado, demonstra um interesse pelo tema, um interesse pelo discutir com a gente o tema, que a gente agradece muito. Como a Fátima diz, a gente está preocupado com o tema há bastante tempo. A pandemia trouxe algumas complexidades, a própria complexidade que o tema do socioemocional acarreta, e a pós-pandemia, que parecia que poderia ser um espaço de tranquilidade, não está nos dando esses sinais, né? Então, evidentemente, estamos perante uma situação que merece atenção, e merece muita atenção. Quando a Vivadi nasce de uma leitura que a gente faz da situação escolar, em geral, e em particular a escola particular, que a gente conhece melhor. Que a escola, contrariamente ao que poderia parecer, ela vai se concentrando cada dia mais nos aspectos cognitivos dos seus alunos e deixando de lado, ou dando menos atenção e menos sistematização os aspectos emocionais ou não cognitivos dos seus alunos. Cada dia mais a teses que parece organizar o trabalho escolar, e não estou falando de uma escola em particular, estou falando do sistema escolar como um todo, a tese é que os alunos são algo assim como máquinas cognitivas, ou pelo menos que a dimensão cognitiva se mantém isolada e não conecta com os aspectos emocionais, de caráter, de personalidade, socioemocionais, de convivência com os outros, etc. Nossa tese é completamente a contrária. A gente, sem desmerecer a importância do cognitivo, acha que sem um anel de socioemocional e não cognitivo poderoso, até o próprio cognitivo perde valor. Não consegue se demonstrar valioso. Valioso para a própria pessoa e valioso para o coletivo. Então, que necessariamente a gente tem que trabalhar os dois tipos de competências de maneira coordenada, conjunta, simultânea, paralela. Digo paralela porque, como a Fátima também falou, a gente acredita que não se trabalham da mesma maneira, né? Que saber, entender que elas se integram, né, na pessoa e que constituem o perfil geral da pessoa é importante, mas também é importante saber que são competências de naturalidade e caráter diferente e que precisam abordagens pedagógicas diferentes, precisam dispositivos pedagógicos diferentes, precisam ritmos diferentes, precisam maneiras de medir diferentes e por aí vai. Uma das coisas que a gente vê é que o socioemocional, quando é tratado na escola, é tratado como se fosse
uma competência mais do cognitivo, uma disciplina mais do cognitivo. Então, se usam modelos próprios do cognitivo, modelos instrucionais, onde alguém tem um saber que o aluno desconhece e ele passa esse saber para o aluno que desconhece, seja o livro ou seja o professor, como se fosse um problema de informar o aluno, né, sobre a paz, sobre a liderança positiva, sobre a integração racial, social, de gênero, etc. Então, se utilizam mecanismos de transmissão de conteúdo. E a gente está completamente convencida de que ter ou não ter conteúdo de socioemocional não faz alguém ser mais ou menos maduro em termos de conteúdo, de socioemocional. Então, conteúdo e sistema instrucional, saber para não saber, para nós não é o marco que exige e que possibilita um trabalho socioemocional eficiente. A gente acredita que a transmissão de conteúdo se substitui no campo das habilidades socioemocionais pelas experiências, pela aprendizagem baseada nas experiências, no que você vive, nas vivências dos alunos. O aluno aprende por vivências. Então, nossa abordagem pedagógica precisa ser um desenho de experiências a serem vividas pelos alunos, individual e coletivamente. E no interior dessas experiências aparecem os processos de maturidade. A escola não está muito habituada a criar experiências, mas voltada volto a dizer, para passar conteúdo. Então, essa lógica, para nós, é fundamental. E a outra discussão grande, muito grande, que está no inglês, mas está mais forte ainda no socioemocional, é o problema da carga horária. Será que todas essas competências que precisam imersão, ou seja, que precisam tempo de convivência, tempo de estar nessa lógica de viver situações, no caso do inglês, de se expor à língua, no caso socioemocional, de viver essa série de experiências que foram desenhadas para amadurecer os alunos. Que tudo isso tem que acontecer na sala de aula, no tempo da aula, na grade da escola. Ou a gente pode trazer outros momentos da vida do aluno, guiados, estruturados a partir da escola, onde ele possa fazer isso com maior naturalidade, com maior tempo, e sem ter que concorrer com a escassa carga horária da grade. Essa abordagem dupla entre experiências e carga horária flexível, ou carga horária líquida, que a gente chama de líquido, né? Tentar encontrar momentos, situações e dispositivos que não exijam a estrutura sólida dos 50 minutos do tempo de aula, na aula, com o professor na frente. Nós acreditamos fortemente na ideia de que a escola é bem mais do que simplesmente suas salas de aula e seus professores dando aula. Que a escola é tudo o que acontece ao redor da instituição e ao redor do que a instituição contagia ou contamina na vida do aluno até fora da escola. E que a escola pode se aproveitar disso para poder fazer desenhos pedagógicos mais amplos, mais expansivos, mais conectados com a vida do aluno. O socioemocional transita esses espaços, essa lógica. Bom, essa é a primeira grande tese da Viva. E agora vou tentar conectar um pouquinho com o que estou vendo hoje nas escolas. A gente no Brasil tem uma situação de violência explícita, digamos assim, da mais dramática das violências, que tem a ver com a morte, concretamente, que está nos assustando muito. A gente está preocupado, claro que sim, com as situações de morte,
Mas o que a gente se preocupa mais é com o que a gente chama a violência latente. Se a gente tivesse que estabelecer alguma proporção, podemos dizer que por X manifestações concretas de violência, existem vezes X de latências de violência. E esse vezes X pode ser muito grande. A gente acredita que por cada um pode ter 100. Ou seja, um aluno que bate em outro pressupõe 100 alunos com alguma intencionalidade de bater ou alguma tendência a bater no outro. E é muito importante começar a trabalhar com a latência, porque senão a manifestação nos surpreende e nos deixa perplexos, que é o que está acontecendo agora, não só no Brasil, mas no Brasil, sim. Obviamente, nos Estados Unidos também. E em todos os países, de uma ou outra maneira, tá? É o mesmo que a medicina preventiva e a medicina assistencial, né? A gente tem medicinas assistenciais, um hospital que nos atende quando o sintoma se manifestou, mas tem pouca medicina preventiva, que é aquela que nos permitiria detectar as coisas quando elas são solucionáveis com menos esforço e com mais eficiência. Para poder fazer um socioemocional da latência, seja da violência ou seja de qualquer outra competência socioemocional, a gente tem que voltar para a escola, e eu diria, em uma metáfora simples, de abrir os olhos. A gente faz muita questão de tentar que a escola comece a observar com mais rigor e com mais intencionalidade diagnóstica os momentos mais soltos dos alunos. O intervalo, a saída, a entrada, as transições, os momentos, as reflexões, esses momentos onde os alunos não estão ali para estudar, estão ali simplesmente para interagir. É óbvio que é ali onde a gente poderia detectar a latência das competências, que depois se manifestam com realizações muito dramáticas, em muitos casos. Eu vou contar um caso que eu vivi há pouco tempo no México e que me impactou tanto. E, por outro lado, ele é muito simbólico do que estou falando. Eu fui visitar uma escola no México, uma escola grande, de 1.000 alunos, no perímetro da cidade do México. A escola se chama Eurotexcoco, na cidade satélite se chama Texcoco. E a diretora da escola, eu conheço ela há 12 anos. E é muito amiga e tal. Eu sabia que ela tinha tido uma situação dramática familiar há uns 6 anos. E a situação dramática familiar que ela viveu é que seu filho, de 15 anos, estudante da escola onde ela é diretora, foi assassinado, melhor falado, sequestrado e assassinado por colegas dele da escola. Ou seja, uma situação terrível em termos de vivência, né? Que o filho da diretora seja assassinado por colegas do filho dela na escola, não na escola, foi assassinado fora da escola, foi sequestrado e assassinado por colegas dele da escola. Mas não é isso que eu quero contar. O que eu quero contar é que eu fui para a escola dela e a gente contou um pouco essa sensibilidade com os intervalos e com os momentos líquidos da escola, a ideia de ler latências, etc. E a gente deu um passeio longo pelos intervalos da escola dela. E observamos e comentamos. Quando voltamos para o escritório dela para conversar sobre o que tínhamos visto, ela falou assim, apenas a gente sentou, falou: se eu teria tido esse olhar caprichado que você está me propondo agora para os intervalos, provavelmente eu teria salvado meu filho. Quer dizer, essa violência que acabou com a vida do filho dela estava na escola. Eram colegas dele, só que não tinha se manifestado.
o colega dele que matou a seu filho não dormiu tranquilo e amanheceu violento. Quando eu vou para a escola, eu sinto que ainda a gente tem um certo processo de negação, que é psicologicamente normal, né? Fátima, os dois somos psicólogos e conhecemos bem o processo de negação, de repressão, de qualquer um desses mecanismos onde você nega o que você tem para se proteger narcisisticamente, né? E nós, a meu ver, como escola, estamos negando. Estamos achando que a violência está na escola do outro lado, a violência está na escola pública, e que se não há manifestações dramáticas, então não há violência, ou não há discriminação, ou não há etc. E então temos alguma resistência a ler latências, porque claramente quando você lê latências, alguma coisa aparece, ou mesmo quando você faz um exame, digamos, faz um exame de sangue completo, ainda você esteja se sentindo bem, se você tem mais de 50 anos, alguma coisinha vai aparecer. Mas você está fazendo medicina preventiva, né? Você está olhando o seu corpo com profundidade para ver se alguma coisa pode estar acontecendo que possa desencadear uma doença perigosa. Ainda você esteja perfeitamente bem, se senta bem. A escola se sente bem, mas não faz o exame de sangue. Ou faz pouco. Ela espera as manifestações para fazer diagnóstico dela mesma. E a outra coisa que fazemos muito nas escolas, e que me parece que é um mecanismo próprio da pedagogia instrucional, mas não necessariamente da pedagogia experiencial, é uma mecânica muito forte de racionalização. Se a gente conversa com os alunos, se a gente reflete com os alunos, se a gente explica para os alunos, então os alunos estão melhor e amadurecem. Não necessariamente. Não necessariamente a racionalização amadurece. E isso na vida psíquica de todos nós é um exemplo diário, né? Você pode entender muito bem sua vida, mas você repete sintomas. Pablo, não estamos te ouvindo. Acho que ele caiu. Bom, só para lembrar, todos esses conceitos que Pablo está trazendo me lembram muito o mal-estar da civilização de Freud, né? Freud já falava, e todos conhecem, né, um pouco de Freud, e ele sempre falou do conflito interno, né? Essa latência que Pablo está trazendo, esse conflito interno entre o que você deseja e o que é socialmente aceitável. E é exatamente o momento, né, que nós estamos vivendo. É esse conflito emocional entre os alunos, entre alguns alunos, né, o que eles desejam e o que é socialmente aceitável. Então, existe uma necessidade de rendimento acadêmico, de estar atendendo a uma série de necessidades da família, uma cobrança muito grande. Toda essa cobrança vai gerando uma série de tensões. Existe a questão de um outro conflito, que é ser socialmente aceito ou estar, por acaso, por algum momento, sofrendo bullying. Isso daí causa um conflito muito grande, e este é exatamente o ponto, né? O conflito emocional que os alunos estão sofrendo e que podem desencadear essa violência e essa latência. Todos nós temos algumas questões internas que ficam latentes, mas para elas aparecerem, elas precisam de algo que instigue. Então, trabalhar as competências socioemocionais, por exemplo, colocar o aluno no seu lugar do mundo,
faz com que tudo isso seja minimizado. Então, é socialmente aceito, né? Porque é claro que toda violência, como ele falou, é gerada por algum conflito interno. Eu não sei se Pablo está voltando. Voltei, Ah, perdão, vamos lá. caí. Eu comecei a Deixa, falar do deixa. mal-estar da civilização, o mal-estar da civilização de Freud, porque lembrei de todo esse conceito de latência e desses conflitos. Exato, exato. É, uma das coisas que acontece com quando você trata as latências é que, digamos assim, você ganha problemas que não tem. E eticamente é difícil isso. Por isso é muito difícil praticar medicina preventiva. Coisa que seria muito óbvia se as pessoas fizéssemos exames rotinários mais sistematicamente, haveria menos mortes de câncer, por exemplo. Sin embargo, a gente não faz isso. Ou a gente faz isso com menos rigor do que deveria. E por que não faz? Porque é difícil conviver com a latência do câncer, tá? É incômodo, você se sente bem, não quer saber, dado que se sente bem, que pode ter alguma coisa que não esteja bem. Mas, por outro lado, se você consegue identificar o que não está bem quando ainda você se sente bem, a probabilidade de você estar melhor é muito mais alta. Então, o que eu vejo que a escola, as escolas, todos nós precisaríamos, digamos assim, ativar as latências, ou pelo menos identificar as latências. Isso vai nos dar um período mais turbulento? Sim, porque, gente, é muito engraçado, você vai para uma escola e parece que está tudo bem. E um dia vem um menino, assassina 4 colegas e vai embora. Esse é o contraste, entendeu? Tudo bem, assassino. Entre tudo bem e um assassino, há um monte de cinzas. E esses montes de cinzas estão todos os dias nas nossas instituições. Não são assassinos todos, mas há latências de violências, há latências de discriminações que conduzem a condutas de intolerância e por aí vai. Se a gente consegue se conectar e aceitar e admitir e não negar que a gente não tem violências dramáticas, mas não está tudo bem. Há ali situações que a gente poderia observar e até fazer espaço para que elas, de alguma maneira, se manifestem. A gente curaria. Porque uma latência manifesta ajuda a cura dela. Então, para mim, as escolas, o sistema educacional, para poder melhorar e ser mais protagonista da pacificação social, vai precisar passar por turbulências. Aceitar a turbulência latente como uma matéria de trabalho para ela. Reconhecer o que está lá. Observar, admitir, ler, projetar, intervir, curar o que está lá. Todos os meus recorridos por escolas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que eu faço para tentar conversar sobre intervalos e manifestações espontâneas dos alunos, me mostram que a escola está longe de estar muito afim a fazer esse movimento. Volto a dizer, o mesmo que os pacientes da medicina preventiva. Eu compreendo isso, mas não justifico isso. Compreendo porque é uma conduta natural. Eu prefiro não saber o que poderia me dar piores notícias das que eu tenho. Mas, por outro lado, se eu sou uma pessoa que tenho 60 anos, meu pai e minha mãe tiveram câncer, eu preciso fazer exame, porque a probabilidade de que eu, em algum momento, tenha um câncer é alta, cara. A gente está hoje inserido, vamos focar no Brasil, em um mundo adolescente violento. A probabilidade de que vocês tenham
adolescentes violentos, não do nível de um cara que leva uma arma e mata a 4, mas adolescentes violentos é altíssimo, porque a violência está atravessando a adolescência. Então, em algum grau, isso está lá. Agora, que esteja não quer dizer que a escola faça disso um material de trabalho. Eu acho que para a gente se sentir eticamente em ordem, a gente precisa fazer essa latência um material de trabalho. E trazer para todo mundo uma visibilidade dos diagnósticos mais sutis, de um olhar mais apurado, do que ali podemos identificar que pode conduzir a situações mais perigosas ou mais dramáticas. Então, só para encerrar, o conceito do líquido, né, o conceito de abordar de outra maneira, em outros momentos e com outra lógica, e com outra dimensão do tempo e do espaço, essa é uma conclusão. E a outra é tentar, no lugar de negar, trazer e dar visibilidade a essas latências. Latências também positivas, né? Mas latências em geral da configuração socioemocional de cada aluno e do grupo. E ali as ferramentas que a gente tem contribuem para isso, mas além das ferramentas, o que contribui muito é a lógica, o olhar, a abordagem, a maneira de enxergar o problema, a ativação de situações pouco visíveis. Eu vou dar uma parada por aqui, Fátima, ver se a gente tem um pouquinho de troca. Se não houver troca, eu posso continuar, mas eu preferiria ter aí um pouquinho de feedback das pessoas que estão nos escutando. Thaís, me ajuda a desmutar todos. Quem puder falar, se tiver alguma coisa. Ninguém precisa ligar a câmera nem nada, simplesmente podem colocar ou uma reflexão, ou uma pergunta no Pode ser no chat. chat também. Também, ou fazer uma colocação aí oral, simplesmente para eu ter um pouquinho de ideia se o que eu estou dizendo bate com o que vocês estão pensando, faz sentido, ou eu estou num registro e vocês acham que o problema tem que ser abordado de outra maneira. Bom dia. Aqui Nós não estamos te ouvindo. agora foi? Sim, Agora foi. Bom dia. Desculpa. Bom dia. Meu nome é Regina, professora do Centro Educacional Jaqueline Correia, e a gente observou que os alunos estavam muito ansiosos essa semana por conta do noticiário, do massacre da creche. As crianças estão muito assustadas, os pais também. E está no período que a gente vai fazer uma culminância no projeto, que é ligado ao socioemocional, que é Descobrindo Valores. E esse ano passado a gente viajou pela Índia, e esse ano a gente está viajando pelo Havaí, para trabalhar só valores, só coisas boas que acontecem, palavras que são positivas. A escola toda é tomada nessa atmosfera. E aí, essa semana está mais crítico, porque a gente está muito preocupado por conta da violência externa que estão ameaçando as escolas, dizendo que não é para funcionar. E aí a gente começou a fazer um movimento interno falando sobre a paz, né? A gente está abordando uma série de posições, não é só a palavra paz, mas o que tudo envolve a paz. Se eu tenho amor pelo outro, se eu tenho carinho pelo outro, e a gente está, né, criando uma atmosfera para que os alunos possam se sentir um pouco melhor. Parece que está ficando bonito, parece que está dando certo. Os alunos desenharam, pintaram, e a gente vai trazer essa atmosfera que eles fizeram, essa reflexão, para todo o pátio da escola. A gente vai colocar no pátio, vai ser transmitido para os pais, para que isso possa, né, eles imbuírem
essa sensação de pensamentos bons, até valores, né? E o socioemocional também, porque quando a gente vai trabalhando essa palavra e vai se reproduzindo essa palavra, vai se imbuindo essa palavra, acredito que a gente toma uma nova atmosfera dentro da escola e tem funcionado, desde que a gente começou o projeto Descobrindo Valores, né, que a gente vai falando sobre palavras positivas. E esse ano, antes da gente trabalhar as palavras havaianas, que seria essa semana, a gente está trabalhando a palavra paz por conta do que aconteceu, foi um evento que aconteceu, né? E a partir desse evento que aconteceu, a gente deu uma parada e a gente está resgatando o emocional da criança, que ela não está preparada para trabalhar, por exemplo, o aloha e outras palavras que tem no Havaí. Desculpa, me alonguei bastante. Muito bom, Regina. Não, a gente agradece, porque sempre a primeira pessoa que participa é a mais valiente de todas, e a gente agradece muito a primeira participação. Assim que muito obrigado. Deixa só fazer um comentário muito rápido sobre tua fala. Duas. Uma, eu acho que a palavra paz é uma palavra-chave, tá? Eu concordo contigo e concordo com a escola. A palavra paz é muito carismática, é muito aderente. Então, o conceito de paz, a mim me parece que é um conceito que tem que ancorar nas escolas e trabalhar ao redor da paz, não? E a expandir a paz e conectar a paz com muitas coisas. O que eu não estou tão de acordo contigo é essa divisão tão clara que você faz entre a violência de fora e a escola dentro. Né? Eu acho que vou dizer de uma maneira um pouco cruda, todos hoje somos um pouco violentos. Todos nós temos algo a ver com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Todos temos algo a ver com o assassinato na creche. Quer dizer, o problema realmente é que a violência expandeu, né? Contagiou, contaminou. Em graus menores, em graus de latência, como eu falava, em pequenas expressões, mas a sociedade em si tem maneiras mais violentas, que acabam, em alguns casos, desenvolvendo violências mais dramáticas. Mas, a meu ver, a escola não tem que se proteger da violência de fora. A escola tem que tratar a eventual violência que pode ter dentro. E ela curar essa violência. Se cada um conseguir curar sua própria violência, vai ser melhor. Então, assumir todos nós que alguma coisa conosco isso tem a ver. Mas vamos escutar alguma outra participação. Obrigado, de novo, Regina. É só um comentário. A gente se Vamos lá. preocupa com a violência da escola, por isso que tem esse projeto Descobrindo Valores. Boa. Conta os alunos estarem em pânico, que não querem ir para a escola porque estão com medo de que aconteça alguma coisa com eles, é que a gente deu uma parada no projeto, né, Descobrindo Valores, que eu já faço já há alguns anos, junto com os outros colegas de trabalho, claro, e a gente está abordando esse assunto para que eles possam entender que, assim, fazemos parte do mundo, mas que eles não teriam que ficar com tanto medo, porque a escola é um lugar de saber e segurança também. Entendeu? Boa. Muito bom. Obrigado. Posso fazer um comentário aqui? Claro que sim, Ribamar. Vai na frente. Eu também sou diretor de escola, mantenedor, em João Pessoa, na Paraíba, e é mais um pedido de socorro, de ajuda, porque me parece que em todas as falas, Pablo, você foi muito feliz, e acho que todos aqui concordam, porque ninguém fez manifestações contrárias. Agora, a minha dúvida e o meu pedido de socorro é como é que a gente consegue materializar dentro da escola algo que não seja uma tratativa curricular. E pelas escolas que eu viajo, sempre há uma dificuldade, não só na minha, mas em outras,
de como é que a gente consegue mobilizar a escola de maneira prática para que ela, de fato, não vire uma disciplina cognitiva com um professor apenas. Não sei, quais são as práticas que você já enxergou que funciona bem, mas que não seja apenas curricular? Boa, boa, Ribamar. A meu ver, é o ponto-chave, tá? E a pergunta é uma pergunta absolutamente pertinente. Deixa eu te contar um pouquinho o que eu já vivi de sucesso e de insucesso, tentando encontrar esses outros espaços. Por um lado, o que mais está mais na mão é que não necessariamente toda hora de aula precisa ser instrucional, ou seja, separar mecanismo instrucional de hora de aula. Então, começar a ter alguma aula que seja dedicada a compartilhar experiências, a viver experiências, a discutir experiências, e que não exista nessa hora de aula um objetivo curricular de passagem de conteúdo. Esse me parece o primeiro mínimo movimento para encontrar um espaço onde o aluno vive um tipo de processo formativo para ele que não passa por receber pacotes de conteúdo, sino por ter protagonismo na sua própria vivência das coisas. Esse gesto está ao alcance da escola, porque responde a uma gramática que a escola já tem. Então, se a gente conseguir isolar 1 hora por semana, 1 hora a cada 15 dias, é o primeiro passo. E é importante que essa hora não seja uma hora onde a gente tem currículo socioemocional e temas a expor, sino que muito mais um espaço onde alguma experiência desenhada, seja pela Vivadia ou seja pela própria escola, dispara um processo sensível e emocional dos alunos, e a partir disso, a pessoa que está dirigindo esse processo consiga dinamizar um processo de troca e de conversação ao redor do impacto de uma experiência, de uma mínima experiência. Pode ser contar uma história, pode ser apresentar uma videoexperiência de Vivadia, pode ser dividir um aluno sua experiência de alguma coisa com outros, com os colegas, qualquer elemento que dispare uma tensão emocional, seja qualquer uma delas, tensão emocional positiva ou negativa, e a partir disso, o mediador, que é a pessoa que está regindo esse processo, tem que extrair o impacto emocional dos alunos dessa experiência. E se manter na experiência. Não tem que chegar a nenhum conteúdo, nem nenhuma máxima moral exagerada. Deixar que a experiência ganhe protagonismo e impacto emocional diverso que essa experiência produz no grupo de alunos. Esse é o primeiro movimento, Ribamar, mas a gente quer mais do que isso. O outro movimento, que eu falei um pouco, é aprender a observar diagnosticamente. Uma das coisas que a gente vê é que as pessoas que cuidam dos intervalos, sejam professores ou sejam pessoas dedicadas a isso, estão ali muito mais para prevenir situações de violência ou meninos que se machucam, esse tipo de coisas, do que para tentar, estão ali para entender como é a dinâmica social coletiva desse grupo. Se a gente conseguisse trabalhar um pouco com essas pessoas para que a observação não seja só de prevenção de riscos, sino também de inteligência para compreender se esse grupo está empático, não está empático, está calmo, está tenso, está integrado, está desintegrado, a gente poderia ganhar bastante. Que a escola sistematize isso, que a escola recolha isso, que o diretor esteja interessado pelo feedback das pessoas que observam os recreios, que possamos treinar essas pessoas e dar algumas pautas para que essa observação venha. De aqui a 4 meses, a gente se junta de novo e vocês vão poder dizer muitas mais coisas do que poderiam dizer hoje. Porque eu sei que no recreio, no intervalo, na entrada, na saída, se manifestam muitas coisas. O problema é que isso fica em algum observador pontual ou em ninguém. Mas não se eleva
e se consolida na direção pedagógica da escola, na direção geral da escola, como conhecimento a partir do qual a gente pode desenhar intervenções e orientações de trabalho. E o último ponto que a gente tem que integrar, que é o mais difícil de todos, é integrar o que a gente faz dentro da escola com o que o aluno faz fora da escola, né? Então, poder, de alguma maneira, fazer com que o aluno tenha algumas práticas muito simples, muito breves, que conectem com o que ele está fazendo na escola, para que a vida da escola, na escola e a vida fora da escola, guardem alguma coerência. Então, ali a gente tenta, via plataforma, criar alguma situação. Volto a dizer, a gente tem que ser bastante austero, nem muito tempo, nem muita concentração. Simplesmente identificar algum sentimento, identificar alguma vivência, escolher alguma experiência para compartilhar com os colegas, alguma coisa do tipo que faça com que ele esteja um pouco mais atento fora da escola do socioemocional dele e do socioemocional ao redor dele. Se a gente começa essa ativação, ainda seja muito, como dizer, muita pouca coisa ao lado do que a gente poderia fazer mais na frente, eu enxergo isso como muito válido. Todo mundo começar a acordar. Eu sempre dou um exemplo, e talvez seja um exemplo que serve para todos nós. Eu comecei a fazer yoga de velho, né? Há uns 6 anos. Eu não tinha feito yoga nunca na minha vida. E eu me enxergava como um cara que fazia esporte, que tinha um corpo bom, que minha musculação estava legal. E quando eu comecei a fazer yoga, os primeiros 6 meses foram de um sofrimento insuportável, né? Dores que eu nunca tinha tido, esforços que eu nunca tinha enfrentado, ativações musculares que eu nunca tinha imaginado. Quer dizer, eu percebi que meu corpo tinha muita mais musculação do que eu imaginava, que eu dependia de músculos que eu não conhecia e que eu podia fazer coisas depois de 6 meses que eu nunca imaginei que poderia fazer. De alguma maneira, a gente está fazendo o mesmo movimento. A escola está acostumada a trabalhar sempre com o mesmo músculo. Então, ela tem força do bíceps, força do tríceps, força do músculo clássico de academia. Mas não conhece seus músculos mais íntimos. Esses músculos que dão equilíbrio, que dão uma força desde algum lugar do corpo que habitualmente não é ativado. Então, esse movimento que Vivadi está propondo, usando a metáfora, é a ativação de músculos atrofiados. Observação diagnóstica, trabalho não instrucional, ativar conexão de dentro e fora da escola, fluida. São músculos atrofiados na vida institucional. Situações pouco ativadas. Isso demora, não tem jeito. A gente não vai se sentir bem quando faz yoga pela primeira vez na sua vida. Pelo contrário, as primeiras vezes denunciam a limitação de você. Então, tem que passar a escola por um momento narcisisticamente difícil, que é aceitar que ela tinha uma musculações atrofiadas, que ela não sabe fazer isso, não está acostumada a fazer isso. Mas se a gente consegue fazer isso e ultrapassar essa resistência inicial, eu garanto que a instituição cresce de uma maneira exponencial. E ela vai se sentir muito mais poderosa, como eu me sinto hoje com o meu corpo, que eu sei que eu posso fazer muitas mais coisas das que eu fazia antes com o meu corpo. E conheço melhor ele. Mas demora, é duro, e a primeira parte obriga, o mesmo que eu dizia, a enfrentar coisas que você não está muito disposto a enfrentar. Eu não estava obrigado a fazer yoga. Eu quis fazer. Mas quando eu quis fazer, o prazer e a realização não vem imediatamente. Então, o que o Vivadi propõe, Ribamar e todos, vamos entrar no jogo, aceitar que os primeiros momentos vão ser mais difíceis, que a gente vai se reconhecer com dificuldades, que a gente não é suficientemente inteligente, não está suficientemente treinado, que a gente confunde e troca instrucional e vira instrucional tudo, mas a intencionalidade de fazer yoga. É virar um yogi, é aceitar que o yoga é parte da tua vida. Vai demorar? Vai. Mas faz sentido.
Então, se a gente tem essa determinação, ainda que saiba que o processo é um processo de esforço e de reconhecimento de limitações, podemos ter uma escola melhor, uma escola mais sofisticada e uma escola mais alinhada com seu tempo, infelizmente. O tempo que exige uma formação de verdade integral dos nossos alunos, não só cognitivo. Se a escola não resolve o problema da queda violenta dos valores, socialmente falando, não há outra instituição social que possa fazer esse trabalho. A família está muito mais desintegrada, todos sabemos isso, do que antes. A igreja está em crise, nem falar das dimensões políticas. Então, gente, só sobra a escola, somos nós. É nossa oportunidade e nosso dever. A escola tem que virar o que sempre foi, uma referência não só cognitiva, sino moral e ética da sociedade. E esse papel é mais ambicioso, é mais difícil, é mais esforçado, mas é mais nobre. E, por outro lado, urgente. Por isso, eu acho que também há uma movimentação política nas escolas de aceitar que esse é o nosso papel. E que temos o dever de fazê-lo e a oportunidade de fazê-lo. Mas não se faz da mesma maneira que se faz o tipo de atividade que a gente faz todo dia. Temos que aprender a fazer outras coisas. Fátima, te devolvo. Vi que estão vindo algumas mensagens pelo chat, mas eu não consigo ler. Quero você ministrar um pouquinho isso e trazer alguma coisa? Bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia. Estamos Tudo te bom, Pablo? ouvindo e te vendo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Só para falar um pouquinho assim do que você tem trazido na sua fala e o que Ribamar trouxe assim de inquietações sobre a questão do socioemocional como materialização dentro do espaço escolar. A gente tem lido bastante sobre a questão da neurociências e do conhecimento líquido. E dentro da sua própria plataforma do programa da Vivadi, a gente vivencia isso cotidianamente. Temos algumas ações dentro da escola que elas são de forma regular, orientada pela psicóloga da escola, pela coordenação, pelos professores, onde a gente desenvolve uma vez ao mês, a cada quinzena, assim como atividade de ocorrências singulares que acontecem na nossa sociedade, que é um momento de discussão sobre a temática. E assim a gente começa a perceber, como você tem dito, não só o olhar daquele observador nos intervalos, mas o olhar dos professores, da coordenação e da psicóloga, nesses momentos onde há atritos no intervalo, para entender o que motiva, o que mobiliza essas ações. E, a partir daí, a gente traz essas discussões junto com as crianças que têm gerado ações bastante significativas na mudança de comportamento. Percebendo que a escola, e como você tem dito aí, não é apenas um espaço de conhecimento cognitivo, mas é de formação cidadã. A gente precisa agora entender que a função da escola ela não é mais única e exclusivamente de sistematização de um conhecimento curricular, mas Isso. ela é de inteireza do sujeito, é entendê-lo e formar ele para este mundo diante de todas as vivências e consequências que o mundo traz. Então, assim, essas experiências, elas precisam estar pautadas dentro de um currículo, de um planejamento, onde o professor ele tenha que sensibilizar o olhar dele para as ações dentro da escola, no momento da proposição do conteúdo, mas que também ele traga para a prática da coletividade, da convivência, da fala, essa sensibilidade, que ele possa promover uma discussão desse socioemocional nessa conversa, nessa interação, nessas rodas de conversa, que ele aproxime a criança não só do conteúdo, mas que traga esse conteúdo para a vida dela,
Porque quando a gente integra o conhecimento cognitivo com as suas vivências, a gente faz uma reflexão melhor e torna esse conhecimento mais líquido, onde ele vai possibilitar a reflexão sobre os atos dele, os atos do outro e como isso influencia na vida de cada um. Então, quando a gente trabalha nessa perspectiva, a gente percebe o quão difícil é para um educador hoje organizar esse planejamento com o olhar não só do seu currículo, da formação do seu currículo, mas da formação do sujeito, tentando entender cada um dessas crianças que estão envolvidas no processo educativo dentro da sala de aula como um ser que agrega formação para o outro. A gente tem sempre levado essas questões para dentro desse espaço escolar, porque a família, principalmente, precisa também ser trazida para esse movimento. Totalmente, Joelma. Primeiro, muito obrigado por tuas participações sempre, né? E também pela disposição da escola a estudar com a gente, de seguir os traços que a gente propõe, né? E como vocês vão se apropriando do líquido, me dá muito orgulho e muita emoção, né? A gente vem te escutando e a gente sente que vocês amadurecem junto com a gente, né? E é efetivamente assim. Eu concordo absolutamente com tudo o que você falou. Fátima, acho que estamos no horário, vou te dar a palavra, se você quer fazer algum encerramento. Eu acho que a Rosângela queria colocar alguma experiência da escola dela. Beleza. Rosângela. Oi, bom dia. Bom dia, meu nome é Rosângela. Rosângela. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. Tá. Bom dia. Assim, agregando a tudo que vocês colocaram, né? Eu só queria colocar uma experiência prática que antes desse turbilhão vir à tona de situações, nós já tínhamos no nosso planejamento e já faz parte do trabalho da nossa escola, os projetos sociais, não só como ações assistencialistas, de arrecadar campanhas, como ensinar os nossos alunos a respeitarem as diferenças. Então, nós temos parcerias, cada série de 6º a 9º ano, com instituições públicas, né, do entorno da nossa comunidade, com realidades diferentes. Então, esse ano, 6º anos, trabalham com uma instituição que atende adolescentes e pessoas deficientes. Como que é essa parceria? Onde eu queria colocar a questão das competências socioemocionais sendo trabalhadas e um olhar para quem está do lado deles dentro da escola. A gente trabalha aliado fora da grade curricular, né, no período da tarde, ou as parcerias, os alunos são sensibilizados com a instituição, e aí os alunos são voluntários, e a gente coloca que antes da gente fazer alguma coisa para alguém que está fora da escola, a gente precisa olhar para quem está do nosso lado, o que está acontecendo, quais são as questões e como a gente pode acrescentar. Quando a gente tem esse contato de interação das crianças irem para a instituição vir para a escola, existe muito essa questão da troca. A partir disso, o que acontece? A gente trabalha em equipe, né? Que os alunos são voluntários, não existe da sala A ou B, eles trabalham em conjunto. A gente trabalha a responsabilidade, comprometimento, perseverança, várias ações. E assim, o que a gente observa? Eu falei só do trabalho com a instituição de deficientes, mas a gente trabalha com crianças da creche, né? E aí existe aquela troca deles planejarem o que vão fazer na creche, quais são as atividades, e esse ano coincidentemente, a gente está trabalhando com as emoções básicas. Então, aquilo que é trabalhado dentro da escola, na creche, o que as crianças compreendem? Quais são as emoções básicas? Eles vão planejar atividades de contação de histórias, de fantoches, enfim, de interação que trabalham essas emoções. Aí a gente fala, olha, antes de trabalhar lá, na creche, a gente precisa trabalhar aqui. Como a gente está lidando com essas emoções aqui? E o grupo do 8º ano, dos 8º, eles estão trabalhando com as idosas, com a história de vida das idosas. Então, existe toda uma questão dessa troca.
E por que a gente acha que é importante e tem sido? Porque essa situação, às vezes, que a gente observa, que fica na latência de alunos que, não, de repente, têm algum conflito ou se não se dão muito bem, quando você chega no projeto social, você vê que isso desmistifica, porque eles trabalham juntos, e aí, de repente, essas coisas se perdem, não? Que são as pequenas situações lá na escola. Eu falei, o 7º ano está trabalhando com projeto de meio ambiente, enfim, foge um pouco da questão, de qualquer forma, uma visão humana de se trabalhar o meio ambiente, que é uma questão mundial aí de estar se pensando. Mas aí a minha pergunta é, quando o professor fala, né, a questão do quanto isso é visto de uma forma que não abrange a todos, porque não está dentro, está na grade curricular, mas não é algo obrigatório, porque um projeto social ele precisa ser voluntário. A gente tem que instigar os alunos a pensarem de ter um olhar para o outro, né? E aí, claro, tem um número, mas a gente não envolve a todos. É isso, gente. Eu não sei se ficou claro, mas é isso. Os resultados são muito maravilhosos, porque você percebe um outro aluno. Às vezes, aquele aluno mais indisciplinado dentro da escola, ele é muito diferente num projeto social. Você vê um outro lado daquele menino, e eu acho muito produtivo. Eu queria compartilhar isso com vocês. Totalmente, Rosângela. Essa, a outra cara é outra manifestação da mesma pessoa. Eu concordo contigo plenamente. E você trouxe um ponto que podemos discutir em outro momento, que é esse negócio de o que não é obrigatório e importante, né? E como a gente hierarquiza o que não é obrigatório, porque senão a grade continua sendo o centro e o coração único da escola. Como a gente tem a habilidade de dar carisma a esses movimentos que a escola faz, ainda não sejam obrigatórios no sentido mais restrito da curricularidade, que é o mesmo que o Ribamar trazia, né? Acho, Fátima, usando uma técnica um pouco psicanalítica, que fechar com um bom problema é uma boa maneira de fechar o webinar, tá? Então, deixo contigo o fechamento. Bom, eu antes de fechar, eu gostaria só de lembrar alguns conceitos que o Pablo nos trouxe hoje, né? Reflexões importantes. Primeiro, esse conceito de latência, né? Lembrar que todos nós temos sentimentos, emoções, e que estão todos, bons ou ruins, estão todos latentes. Basta alguma coisa para que elas apareçam. E é exatamente neste sentido que é importante que a escola trabalhe as competências socioemocionais, porque os nossos alunos poderão estar refletindo, será que eu devo manifestar o que eu desejo, que seria, de repente, uma raiva, uma violência, ou eu devo manter uma qualidade funcional socialmente aceitável? Essa é a latência. Segundo conceito que Pablo trouxe, que é muito importante, é o protagonismo dos alunos, né? Assim, algumas ideias, a aula invertida, por exemplo, né? Deixar que os alunos deem aula para você, que eles vão estudar, e mostrar que eles também são capazes de fazer pesquisa, trazer dentro dessa pesquisa as suas experiências, porque como o Pablo falou, deixamos aí um pouco o conteúdo de lado, e dar protagonismo ao aluno não é o aluno apresentar um trabalho em grupo na frente da sala, não. Dar protagonismo é deixar que as vivências dele perpassem pelaquele conteúdo que está sendo ensinado. Aliás, eu costumo falar nas minhas formações que a informação ela só se torna conhecimento quando ela perpassa, Joelma, aí, pelo que você falou, pela sensibilidade dos alunos. Então, a informação tem que fazer sentido para os alunos para se tornar conhecimento. E é exatamente isso, também é socioemocional. Um outro fato importante que Pablo trouxe, que é essa observação nos espaços líquidos da escola. Gostamos muito do Bauman, eu e Pablo, e sempre estamos trazendo esse conceito, né?
e os espaços líquidos é a entrada, saída dos alunos, é o recreio, e os inspetores, com certeza, porteiros e outras pessoas auxiliares da escola, né, que fazem parte do dia a dia da escola, sempre têm muito a contribuir. Então, fazer grupos operativos com essas pessoas para estar coletando informações a respeito de como os alunos se comportam dentro da escola é de extrema relevância, né? E, por último, né, provocar reflexões nos alunos. É exatamente isso que nós, quando trazemos as videoexperiências, as articulações, que nós temos aí um cardápio enorme, né, dentro da nossa matriz, várias articulações, que qual é a intenção? Como o Ribamar falou, também não é uma varinha mágica, a gente entra devagar, mas a gente consegue chegar lá. E quando se fala em educação infantil, essa semana nós publicamos no nosso blog algumas publicações foram feitas sobre cyberbullying, sobre essas tragédias, e a última, que foi o Emocionário, é um livro muito bacana para se trabalhar, não sei se foi Rosângela Jorama que falou sobre a educação infantil, né? Para trabalhar as emoções básicas na educação infantil. Então, vale a pena ler o nosso blog, que sempre temos aí dicas importantes. E uma última indicação aqui para vocês. Leiam o livro do Edgar Morin, Para Sair do Século XX. É um visionário, porque é exatamente aquilo que nós estamos vivendo. E vivemos o quê? Vivemos a grande necessidade de uma pedagogia da sensibilidade. A pedagogia trocou de lugar. A pedagogia não é mais conteúdo. A pedagogia é fazer o aluno se tornar um cidadão responsável, um cidadão que consegue transcender a informação através das suas próprias experiências. Foi uma manhã muito rica. Obrigada a todos pela participação. Tenho certeza que deixamos aí um vasto material para mais reflexões dentro da escola de vocês, e que, enfim, achamos que contribuímos aí bastante com todas essas informações e reflexões. Pablo, você quer encerrar? Não, não, muito obrigado pelo teu encerramento, muito obrigado de novo a todos que nos acompanharam até agora, e eu também concordo que foi uma manhã rica de troca. Eu vou feliz ao final de semana. Bom final de semana para todo mundo e a gente se mantém em contato. Muito obrigada a todos.